O poder da palavra, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco de discussão sobre o assunto. Na obra O Poder Simbólico, o Bourdieu nos alerta o que faz o poder das palavras e das palavras de ordem, o poder de manter a ordem ou de a subverter. Né? O que faz isso é a crença na legitimidade das palavras e daquele que a pronuncia. O Vará, por exemplo, Luiz Alberto Vará falava no Monastério dos Sábios. Eis a bola pronta, picando no direito para falar sobre esta relação palavra, direito, lei. Eu começaria retomando a questão das funções da linguagem. Então, ou as dimensões da linguagem. Uma diz respeito ao significado das palavras, a dimensão semântica. Outra, ao arranjo das palavras numa frase, num texto, a dimensão sintática. E há uma dimensão muito interessante com a qual eu me deparo muito diretamente na praxis jurídica, que é a dimensão pragmática. Há um autor de língua inglesa que escreveu um livro chamado Como Fazer Coisas com Palavras, que é Austin. E um outro, que é Searle, que escreveu Atos de Fala. Atos de Fala. Então, eu tendo um pé na filosofia e outro no direito, o meu pé na filosofia me permite discorrer, refletir horas sobre um conceito e nada acontece imediatamente. No entanto, no direito, e tu és um ex-procurador e também foste promotor, lá no direito acontece alguma coisa com a palavra. Eu posso posso ser punido a ficar, devido à palavra, 15 anos na prisão. Eu posso ser obrigado a dar alguma coisa para alguém, ou a não fazer alguma coisa, ou a fazer alguma coisa. Então, no direito, a linguagem tem esse poder de incidir imediatamente na vida das pessoas. E daí a importância do direito. Talvez isso faça com que, às vezes, o jurista acredite demais no poder da palavra. Então, nós teremos dois extremos, vamos dizer assim, no direito. Acreditar demais no poder da palavra, esse empoderamento que acontece. E, num outro, hoje, o vale tudo. Achar que as palavras não têm uma unidade semântica que eu possa interpretar do modo que eu quero qualquer coisa. Como se não houvesse uma unidade de significado básica. Que nós sempre lembramos aqui no programa, o personagem Humpty Dumpty, de Alice através do espelho. Eu dou às palavras o sentido que eu quero. Que é esse contraponto da plenipotenciariedade. No século XIX, os juristas acreditavam que enfiavam o mundo num conceito. Parece o Deus, aquele lá do Gênesis, que cria, que tem poder, e a palavra dele é eficaz, e aparece Deus em outra forma, vamos dizer assim, em manifestações jurídicas, né? Claro. E no século XX ele se adonou da palavra e aí já não quer devolver, né? E já faz o que quiser com ela, que é o problema dos juristas, dos juízes que decidem como querem. Qual é a relação da palavra com a coisa nesse sentido? Mas aí também quem é o enunciador, né? Quem enuncia? Porque a palavra ela também é ouvida a partir da relação que se tenha com o enunciador. Se a minha relação com o enunciador é de submissão, e aí nós temos os papéis sociais, né? O que traz o conto do Guimarães Rosa. O papel que cada um ocupa é do detentor da palavra ou do detentor do saber. Né? E aí é interessante a gente pensar palavra logos, né? Logos como palavra e logos como conhecimento. Quando nós vamos lá para Homero, a lógica da narrativa homérica é ser inspirado pelas musas para utilizar a palavra certa, porque o valor de um herói, o valor de Aquiles, o valor de Ulisses, é o que vale o seu logos. É o que vale a palavra dita dele. Aquilo que se diz a respeito dele e que vai eternizar. O Skeptron, né? Quem tem o Skeptron pode dizer, que é uma questão que é retomada no livro dos meninos lá do Senhor das Moscas. Senhor das Moscas, quem tem a concha, quem tem o Skeptron, e quem está no Monastério dos Sábios, como diria o Vá, nem todo mundo pode dizer qualquer coisa. Mas eu acho que temos que voltar ao ponto de toda a questão da palavra, que a palavra sempre é dirigida. Né? É dirigida a alguém. Né? Não existe uma palavra sozinha. Ela é dirigida, ou seja, ela está dentro de um discurso.
E o discurso, para se sustentar, para que opere, é preciso ter o aval, né? Os linguistas chamam isso o código, né? Mas é mais do que o código, porque o código é restrito. Lacan chama o tesouro dos significantes, que dá o aval, que permite haver o acordo antes de se pensar em contrato, né? Como Lênio disse, dou minha palavra que volto, né? Não foi nenhum contrato, tu empenhou a tua palavra. Então, isso é fundamental. Essa é a dimensão mais radical da possibilidade de sair do puro arbitrário, que o que eu digo, eu é que decido o que eu estou dizendo. Não. Há uma instância que autentifica o que eu estou dizendo. É como eu contar uma piada de um assunto que um xiste, que vocês não conhecem nada do assunto. Vocês não vão entender, né? É preciso ter esse aval que faz com que um xiste produza o seu efeito, né? Quer dizer, é uma dimensão da lei aí, me parece. Aí está a dimensão da lei. E nessa questão aí, Mário, exatamente quando você está falando sobre a palavra e sua ligação, sua relação, não há a primeira palavra, entra aí exatamente a questão, não há linguagem privada, portanto, os sentidos são intersubjetivos. Exatamente. Portanto, você não é o dono Não. da palavra. Às vezes o cara diz assim, eu vou tomar a palavra. Eu digo, tome a palavra, mas me devolva ela em bom estado. Né? Não me devolva a palavra em mal estado. Né? Veja, isso de que eu não sou o dono da palavra, não sou o dono da fala, do discurso, há um fato primeiro, que antes de qualquer coisa, a criança ela é parasitada pelas palavras. Né? A criança não decide se ela vai falar que língua, que nome ela vai ter. Né? Ela não pode decidir isso. Isso é simplesmente imposto. Por isso que quando uma criança começa a fazer oposição, é algo extraordinário. Porque aí está o nascidouro do direito. É de poder fazer oposição, poder discordar. E sustentar a discordância. Né? Acho que isso aí é o nascedouro do direito. À medida em que ela tem acesso ao discurso e pode usá-lo, nós temos aí uma espécie de resistência, porque nós vamos ter que argumentar com a criança. Antigamente, né, no primeiro momento, a gente só manda. Só manda. Mas depois... hoje, muito cedo, a criança Mas você precisa, para entender, você precisa de códigos, né? Sim. Claro. Mas... E aí, por isso que você faz um código civil, um código... Claro, são os modos... A palavra código, nesse sentido, vai ser o código da minha ligação da palavra com a coisa designada. Eu tenho um código para entrar, tenho um código com o meu celular, senão eu não entro. Se eu não tenho código na intersubjetividade, eu fico fora. Seu xiste não será entendido. E o código civil é necessário para que nós possamos saber de quem são as coisas. Alguém vai dizer... sobre negócios, negação do ócio, essas coisas todas. Né? Agora, tem que pensar o seguinte, né? Nessa questão da língua. Nós todos utilizamos uma língua que é de todos. Mas quando nós utilizamos, ou seja, no ato de apropriação dessa língua que é de todos, e que há algo da intersubjetividade, há a expressão da subjetividade quando eu faço uso da língua. Né? Na minha singularidade. Então, há dois elementos e há esse jogo entre aquilo que é da ordem do simbólico, que é compartilhado por todos, e aquilo que é um sujeito enunciando algo, e não há nenhum enunciado sem subjetividade, não há nenhum enunciado sem ideologia, não há nenhum enunciado imparcial, neutro, a não menos que seja os corpos caem. Mas aí eu tenho que perguntar para vocês três, então, não precisa ser em jogral a resposta, mas o enunciador numa sentença judicial, a linguagem não é dele, não é privada. Como é que ele liga, na medida em que, se ele responder com sua linguagem privada, como funciona? Que sentença será essa, se ele não entrar na intersubjetividade que não foi ele que construiu esse discurso, ele é um copartícipe. Lênio, eu posso te trazer uma contribuição aos colegas e ao nosso espectador,
não na área jurídica, que eu não tenho competência, mesmo que tenha conversado bastante com os juízes e me ensinaram muito. Mas veja o seguinte, como psicanalista, para eu exercer bem o meu lugar, eu tenho que me abster de fazer uso deste lugar. Bingo. Que seria gozar nesta posição. Eu tenho que me abster de qualquer gozo, né? O gozo, por exemplo, de ter uma informação privilegiada, o gozo de falar do que alguém me contou para um terceiro. Eu tenho que me abster disso. E me parece que a posição do juiz, ele tem que ter uma abstinência de ter um gozo na sua função, né? Me parece que se o juiz consegue ocupar esse seu lugar sem gozar disto, né, eu acho que ele vai poder fazer melhor a sua função. É o que eu tenho chamado, Drayton, dos dois corpos do rei. Hein? Os dois corpos do rei, baseado no Kantorowicz. Que ele precisa fazer essa distinção. A distinção. Senão ele será uma persona gemina. Isto. E voltando talvez àquele aspecto mencionado pela Henriette, o Wilhelm von Humboldt, que é um pensador do século XIX, e muito caro ao Heidegger também, né? Sim. Ele diz que a linguagem ela é ao mesmo tempo obra, ergon, e movimento, energia. Então acontece um fenômeno interessante. Nós somos como que determinados por uma criação anterior a nós aprendemos uma língua e nós nos tornamos co-criadores da língua, porque nós vamos alterando a língua. Tanto é que em português, por exemplo, está desaparecendo o pronome nós. Geralmente nós falamos a gente. O que fizeste no final de semana? A gente ficou em casa. Nós. Então, nós vamos co-determinando, dando forma à própria linguagem. E o que vós quereis? O vós que desapareceu, que só aparece em contextos muito formais, ou quando se reza o Pai Nosso na versão católica. Sim. Né? Eu olho às vezes, eu fico zapeando na televisão e vejo os pastores das pentecostais lendo a Bíblia naquele, escrita assim, voz, nessa linguagem. Então a língua... É o lugar que a gente ouve isso ainda. Ela é ou nos tribunais. A pergunta seria, por que é usada essa linguagem? E por quê? Tão erudita. Por né? quê? Porque me divide da plebe, porque me divide dos outros, da choldra, da plateia. Me dá o poder da enunciação. Mas claro, me coloca aquele que sabe as escrituras e que sabe interpretar as Por isso que o juridiquês é uma versão disso. Sim, porque o vós é muito utilizado no ambiente jurídico. Sim. Vossas Excelências? Claro, exato. O nobre colega? Claro, exatamente. Esta corte está reunida. Bom, vamos para um rápido intervalo e no último bloco a gente continua falando sobre o poder das palavras e seus desdobramentos nos dias de hoje. Não perca, uma palavrinha, uma pitadinha de chá, café, já voltamos.